Ao vivo. Vamos para mais uma edição, episódio 2 da websérie Mínimo Necessário e Máximo Suficiente. Seja bem-vindos. Meu nome é Lilian Thieme, sou uma especialista em desperdícios, criadora do método Mottainai. E esta websérie é uma iniciativa para a gente desvendar um pouquinho qual a medida do mínimo necessário e o máximo suficiente. E também para divulgar o livro que eu estou lançando, Mottainai. Eu convidei estrategistas para conversar comigo sobre esse tema. Ontem conversamos com Maria Clara, que não para. Foi muito interessante. Se você perdeu, está aqui no meu IGTV e também no meu canal do YouTube, Thieme Yamashita. Confira. E hoje vamos conversar com Miriam Leme. Ela é uma enlaçadora de mundos e eu estou muito curiosa para saber qual a medida do mínimo necessário, o máximo suficiente que ela descobriu. Olá, Miriam, acabou de chegar, nossa convidada, estrategista. Vai pedir para compartilhar, vamos lá. Estou bem feliz. Vai todos os dias, do dia 21 ao dia 25 de abril, pontualmente às 8h08 da noite, eu vou fazer essa série de lives. Já faz exatamente um ano que eu a entrevistei. Eu entrevistei numa outra websérie chamada Profissões de Futuro. E muito feliz de poder voltar a falar com ela. Tem umas perguntas interessantes aí. Vocês também, se tiverem perguntas. Olá, Janaine, tudo bom? Seja bem-vinda. Alegria ter você aqui comigo. Giovana, que coisa boa. Miriam, você tem que pedir para compartilhar a tela. Não apareceu a solicitação para mim aqui. Talvez você tenha que sair e entrar de novo. E vocês podem também fazer perguntas. Eu estou curiosa de saber de vocês. Qual é a medida do mínimo necessário e o máximo suficiente, hein? Vamos lá. Já vai entrar aqui. Nossa, como somos pontuais. 8h08. Cheguei! Linda! Que E aí, meu alegria, amor? Miriam! Você Muito sobe um bom. pouquinho, deixa eu subir aqui um pouquinho a minha câmera aqui. Isso! Primeiro, Miriam, quero te agradecer, né, por ter aceito o meu convite. Eu tenho uma listinha aqui já de perguntas para você, hein? Uh, Da ulti- Há um mês atrás, nós estivemos juntas. sim. E eu fiquei, quando eu saí, né, porque você cortou meu cabelo e tal, e aí depois eu falei assim, puxa vida, ela começou a me contar uma coisa que eu queria continuar sabendo mais. E aí eu falei, mas acho que eu preciso chamar ela para uma live ainda, né, pra gente investigar melhor esse assunto. Depois eu te falo exatamente o que é. Mas primeira pergunta, exatamente não, mais ou menos um ano atrás, nós fizemos uma live na minha websérie Profissões de Futuro. E eu te Sim. apresentei como uma enlaçadora de mundos. Aí você meio que foi aquela provocação foi assim, vou te apresentar com que nome, você lembra? Aí você foi falar, Sim. eu acho que eu sou uma enlaçadora de mundos. Passou um ano, passou um ano. E aí? Enlaçadora de mundos está firme, forte, mudou. Me fala um pouquinho aí de como foi esse um ano aí de como enlaçadora de mundos, você se percebendo como enlaçadora de mundos. Ai, Ti, foi muito legal isso, né? Porque você falou assim, Miriam, eu quero que você se apresente não como visagista nem como cabeleireira, né? Então, assim, como que você nomeia o que você faz, né? Com outro nome. Aí aquilo ficou pra mim, eu falei, ah, meu Deus, né? E foi muito interessante que naquele mesmo dia eu fui conversar com a minha mãe. E aí eu tava com ela, assim, falando em chamada de vídeo, e tava calor, né? Eu passei, assim, a minha tatuagem pelo vídeo, e minha mãe falou, o que é isso no seu braço? Eu falei, ai mãe, a minha tatuagem
É uma tatuagem que eu pedi para uma artista desenhar uma tesoura que contasse uma história. E aí eu contei para ela como era que eu cortava cabelo, como era que eu fazia tal, e ela me pediu minha data de nascimento, fez o desenho e me mandou com as setinhas explicando o que, que era uma coisa e outra. E aí quando eu fui mostrar para minha mãe, eu comecei contando por esse primeiro desenhinho aqui, que é o Kim do Sincronário Maia, do dia que eu nasci. E o meu Kim é um enlaçador de mundos. E aí, quando eu falei isso para minha mãe, eu falei, uau, é isso que eu vou falar para a Tieme, né? Porque, de fato, para mim, cortar cabelo é trazer para a pessoa aquilo que representa ela, né? E quando a gente corta cabelo, é inevitável, você ganha uma imagem, né? Você foi lá, cortou o cabelo, tá, você ganhou uma imagem. Essa imagem tem a ver com o que você quer expressar, né? E então, por isso que eu fui buscando informações e hoje, quando eu vou cortar um cabelo que eu vou conversar com a pessoa, eu olho o mapa astral dela, eu olho os temperamentos dela. E agora, né, quando você me pergunta, né, o que aconteceu de lá para cá, né, desse um ano, foi muito interessante que no fim do ano passado, uma colega de profissão, ela saiu aqui de São Paulo e foi morar no Rio Grande do Norte. Porque deu a pandemia, ela tinha que devolver o espaço e o sonho dela era morar na praia. Então ela foi morar no Rio Grande do Norte e as clientes aqui ficaram pedindo por ela, né? É o Luar Beleza Holística, a Letícia, que é a profissional designer, né, de cabelo. E aí quando a Lê falou, ó, se vocês me indicarem um lugar, tal, eu vou para São Paulo. E aí indicaram aqui o Espaço Sagrada Beleza. Ela entrou em contato comigo e ela veio e ela ficou aqui atendendo. E ela usava uns oráculos, umas coisas. E aí, conversando com ela, eu falei: nossa, que legal, né? Você fazer isso. E eu também tenho vários oráculos e eles estão aí, né? E aí, vendo aquilo, eu falei: ah, deixa eu pegar meus oráculos, de repente, o que eles têm para me contar, né? E aí eu tenho o oráculo da iluminação, o oráculo das deusas, o oráculo da Mãe Terra, palavra de criança, e um livrinho que eu tenho de floral de Bach. Quando você veio aqui, a gente fez, né? Essa jogadinha do oráculo. E aí eu falei, ah, conversem comigo, né? Fala aí, como é que vocês querem trabalhar comigo? E, meu, foi impressionante que veio para mim tudo, Primeiro você vai abrir esse oráculo, depois você vai abrir esse, depois você vai ter essas guianças que você vai ofertar. E veio tudo, assim, muito claro. O universo é muito incrível, né, meu? Se a gente entra em conexão, ele traduz. E é tão legal porque, assim, o tarô, você tem um longo estudo, né? E você que faz a interpretação das cartas, né? No caso, essa malinha que eu estou usando agora, eu estou a serviço dela. Porque eu não interpreto nada. Ela vem tão pronta, você viu, né? Eu tirei para você. Vi. Ela vem tão prontinha, uma coisa vem toda enlaçada com a outra e aí É uma aquilo enlaçadora mesmo. E aquilo me dá também muito uma perspectiva de como a pessoa está naquele momento que ela está ali comigo. E isso fez sentido para mim. Então, hoje, além de conversar, eu oferto: olha, eu tenho aqui uma malinha que tem uns oráculos que eles vieram trabalhar comigo, você aceita? E se a pessoa está aberta, então eu coloco abro a minha caixinha de Pandora, a minha malinha, e, meu, é incrível, porque eles vêm e eu só tô ali a serviço mesmo, porque fica tudo muito lindo. E eu vou resgatar uma coisa, que no ano passado, quando você me concedeu aquela primeira live, você falou, trabalhar para mim é me colocar a serviço, é colocar o meu talento a serviço. Você falou isso naquela live, tá? Sim, E aí mês passado, quando a gente se encontrou, e aí eu falei, ah, eu vou cortar o cabelo, né?
o ano astral começou efetivamente 20 de março. Então eu tava, acho que já era 19 ou 20 de março, há um mês exatamente, eu falei, eu vou cortar o cabelo. E aí você falou, olha, tô com uma malinha aqui com os oráculos. Antes você sempre lia, fazia a leitura do mapa, mas eu falou, agora eu tô com os oráculos. Eu falei, então vamos ver o que que é isso. E, e aí eu vi você se colocando a serviço de uma forma mais plena, porque agora você tem mais instrumentos, né, do que do que a leitura do mapa. Eu achei muito interessante e recomendo. E eu falei para você, falei, você não é só visagista, você é visagista e você gosta das cores também, então é cromoterapeuta, já trabalha tudo isso no visual. E realmente é um trabalho diferenciado e você usa todo o seu conhecimento para se colocar a serviço e contribuir para que as pessoas consigam se perceber melhor e se expressar no mundo também, né? Sim. Porque o cabelo é a moldura do rosto, né? E ele mostra muito o momento que a pessoa tá. Já faz uns 3 anos que eu corto o cabelo com você e eu levo muito a sério, como eu falei no Stories, né? Kami, cabelo em japonês, significa Deus. Então ele tem um significado, uma força, uma potência muito grande, né? Pra gente tratar ele com respeito e saber quem é que cuida dele também, né? Que é uma Uhum. extensão. Eu lembro que eu te contei, a primeira vez que eu te conheci, eu falei, olha, quem cuida do Sim. cabelo é uma pessoa muito importante, né? A gente é preciso prestar atenção. E agora, Miriam, a pergunta. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o que é para você o mínimo necessário e o máximo suficiente. O que que te vem na cabeça quando você escuta isso? É interessante essa pergunta, porque, assim, em casa a gente conversa muito, né? Graças a Deus, assim, a nossa família é muito do diálogo, né? E uma coisa que a gente sempre fala, assim, às vezes a gente quer, né? Então, o que que é o que eu quero? Quando a gente pensa no que a gente quer, tem... vai fazendo um monte de coisa, assim, né? Vem vindo um monte de informação sobre o que a gente quer. E aí a gente faz uma segunda pergunta, né? O que que eu preciso? Então, o que a gente quer, às vezes, meu, são muitas coisas, né? Mas o que que eu preciso? Né? Aí essa listinha, ela diminui. Então, para mim, o mínimo necessário Mínimo e necessário e o necessário, máximo o suficiente máximo é. suficiente o mínimo necessário o mínimo que eu posso fazer necessário é fazer aquilo que eu amo, né? Fazer aquilo que eu amo, para mim, é o mínimo. Fazer com respeito. Quer seja eu vou lavar roupa, eu vou fazer comida. Qual o mínimo necessário para eu executar essa função? É fazer com respeito e com presença, né? E o máximo o suficiente, talvez venha para mim a informação de o máximo suficiente é você se entregar ali, né? Usar tudo que você tem de recurso para fazer o mínimo necessário. E aí você, sei lá, atinge o seu máximo suficiente. Porque talvez a gente seja muito rigoroso no sentido dos julgamentos que a gente tem pra gente dos nãos, né? Do que você não consegue, do que você não pode, do que todos os nãos. O não você já tem, né? E aí, quando você está aberto para reconhecer e receber tudo que está disponível para você, é muito interessante, porque vem. Lembra que nessa última vez que você esteve aqui, eu contei da minha experiência, né? Da minha imersão no curso que eu fui fazer de alinhamento Do energético Hernani, com a Hernani. E, meu, o que me tocou muito profundamente foi saber que os índios, né, eles falam sobre o viver, né, em vez de perguntar assim, como que tá a sua vida, como você tá vivendo,
Eles perguntam, como você está caminhando em belezas? Meu, isso para mim me tocou muito profundamente, porque eu acredito piamente que o caminho se faz, basta você caminhar, né? E quando você caminha em belezas, você está aberto para ver, né? E a gente tem uma educação, não seria uma educação, um adestramento, né? Que eu chamo adestramento para viver aqui na Terra, que é muito de escassez, sabe? A gente já nasce devendo porque Cristo morreu na cruz para te salvar. No meu ponto de vista, ele passou aqui para ensinar que a gente pode fazer tudo que ele fez, porque a gente é imagem e semelhança, a gente é co-criador da nossa existência. E, e não aquela imagem, né, dele pregado na cruz, morto e com aquela coroa de espinho. Não, isso para mim não faz sentido. Eu acredito nesse Deus, nesse Cristo, que ele veio mostrar o que é que você pode fazer. E hoje eu acho que a gente tem um pouco dessa clareza de perceber que a gente é o co-criador, que a gente pode curar através da mão, que a gente pode realizar as nossas coisas quando a gente tá pleno ali. E a gente vive numa sociedade de consumo, né? Que fala que você tem que ter, você tem que acumular, 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 acumular. E, meu, pra quê? Cachorro não tem gaveta, né? E a natureza não acumula nada. Então, talvez o máximo suficiente é a gente olhar para a natureza e olhar como que ela se autorregula, né? Como que ela se transforma o tempo todo sem precisar acumular nada, né? E a gente, nessa forma que a gente foi adestrado, a gente está sempre na escassez e sempre procurando acumular. Então, se eu não tenho acumulado, tá me faltando. E o que é que tá, né? No fim, a gente vive um desperdício, a gente não honra, a gente não se faz digno daquilo que a gente tem, porque a gente nem consegue olhar, a coisa nem está acontecendo, você já está sofrendo porque você não vai ter, porque acabou, porque vai acabar. Né? O caminho se faz debaixo do seu pé, vai. E aí fez todo sentido caminhar entre belezas, né? Caminhar em belezas. Caminhar em belezas. Você pensou substituir o viver? E vamos lá. Quando a gente pergunta, ai, como é que você está? Qual a resposta que as pessoas dão? Elas nem falam estou vivendo, elas falam estou correndo, estou na correria. Tá mais ou menos, tá? Ah, aconteceu, não sei o quê, né? É muito complicado. A gente vive uma escassez absurda, né? O tempo todo vivendo essa escassez, né? O tempo todo achando que não vai dar, que vai faltar. Eu acho isso muito desestimulante e feio. Agora, eu vou. Uma coisa que eu fiquei aqui na cabeça e queria te perguntar, e já estava tarde, eu fui embora, e ficou, você falou rapidamente, mas me fala um pouquinho da sua experiência, você como voluntária do CVV, o que você aprendeu sobre a escuta? Eu acho que a gente já está um ano em isolamento, né? As pessoas estão percebendo uma série de coisas, estão se percebendo, e aí você conseguiu ser voluntária do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, eu acho que muita gente conhece, já ouviu falar, mas você agora é uma voluntária fazendo os treinamentos e você já era tarde, você comentou por alto, você falou, gente, que, que descoberta maravilhosa, que coisas incríveis eu estou aprendendo. E eu fiquei assim, com aquilo, eu falei, ah, mas eu vou ter que perguntar, eu quero ouvir. E eu acho que era um desperdício ficar só entre nós duas, então eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência aí Com de aprender CVV. a ouvir, ou do que você aprendeu com o CVV, que você está como voluntária aí há um ano, né? Começou no ano passado, né? Sim, 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 fez um ano. Não, vai fazer um ano. Agora, acho que daqui 2 meses, tem 10 meses que eu tô como voluntária. Conta como é que começou isso. O CVV, ele entrou na minha vida quando eu tinha 13 anos. Eu passei por um problema na minha vida, que eu não vem ao caso comentar aqui, mas eu estava em São Paulo e eu estava na casa da minha madrinha, ela foi no supermercado e eu estava angustiada com aquilo que tinha acontecido comigo, sabe? Assim, sem. E aí passou na televisão, ainda era aquele telefone
de 6 números, né? E aí, como eu estava ali sozinha, eu liguei. E foi muito interessante, porque eu me senti acolhida, ouvida, sabe? E aliviada. Nossa, como foi importante para mim aquela escuta, né? Ter aquela escuta. E aí, no ano passado, eu atendi uma cliente e ela me falou que ela estava no CVV e eu falei para ela, eu falei assim, nossa, que legal. Eu tenho um sonho, assim, Uma de um dia experiência. Ah, ser também voluntária no CVV, né? Aí ela falou assim, nossa, Miriam, eu faço parte do treinamento. Você quer mesmo? Eu falei, quero. Ela falou, Miriam, faz o treinamento, por quê? O treinamento no CVV, independente se você vai se tornar voluntário ou não, ele é um aprendizado para a vida. E aí eu entrei, eu convido todo mundo que está aqui ouvindo, né, a passar por essa experiência, que ela é realmente transformadora. Imagina você, Tiene, que você conversa com outra pessoa que você nunca viu, que você não conhece. Você vai ouvir o lamento dela, a dor dela, e você, incrivelmente, não vai dar a sua opinião, você não vai dar conselhos e você não vai falar de você. Aí as pessoas perguntam, como você conversa? E olha, às vezes, assim, você fica 1 hora, 1 hora e meia conversando com a pessoa, sem dar conselho, sem dar sua opinião e sem falar de você. E é incrível, porque o CVV me ensinou a escutar, que é uma é o coisa que que a chama gente de não escuta faz. dócil, né? O comunicação não violenta, Olha, e eles falam sobre a escuta dócil. é uma escuta ativa, né? E É. dócil, amorosa, porque você. A primeira coisa no CVV que você aprende é sobre disponibilidade, né? Me fala um E pouquinho. a disponibilidade é, primeiro que você tem um compromisso, que quando você se torna voluntária, você assume esse compromisso de 1 vez por semana você estar no CVV por 4 horas, né? O meu plantão, ele acontece sempre de domingo, das 19 às 23 horas. Então, aconteça o que acontecer domingo, nesse horário eu vou estar lá. E aí você tem os encontros, né, com o seu grupo do CVV, 1 vez por mês. E você tem treinamentos que acontecem e você pode se inscrever nos treinamentos. Todos eles são, assim, incríveis. A gente sai de lá realmente tocado e transformado, sabe? E, e quando você. A disponibilidade, para além de você estar lá às 4 horas, né? Essa disponibilidade de você saber que você vai passar por aquilo, você vai fazer o treinamento, você tem que estar junto e você tem que é, ter essa disciplina, né? O CVV está me ensinando muito sobre disciplina. Muito, muito, muito sobre disciplina, né? Você ter essa disponibilidade e a disciplina. E a disponibilidade de estar com o outro, né? E quando você está atendendo, você está com a pessoa, você não está em você. Se você estiver em você, você não está numa relação de ajuda, né? Porque você está ouvindo e às vezes as pessoas estão falando da dor dela, do momento que ela está passando e ela precisa dessa relação de ajuda. E não adianta você querer. Porque quando você fica muito. Você está ouvindo uma coisa e você fica preocupado que aquilo possa acontecer, como que a pessoa está, você está em você, porque você está ficando angustiada com o que você está ouvindo. Então você não está mais com a pessoa, você está em você. E quando a gente conversa com os nossos amigos, com os nossos familiares, e eles contam da dor deles, a gente já fica na gente. Como que é que eu posso ajudar? Como que eu posso falar? Você não está com a pessoa. Você está com você está em Nossa, você, né? Quando você está com o outro, você tem uma relação que eles chamam crack, né? É confiança, respeito, aceitação e compreensão. Crack, confiança. Quando você está numa relação de ajuda,
primeira coisa, você vai confiar de que a pessoa vai saber o que ela tem que fazer. Sim. Você confia. Você aceita a limitação dela, ou você aceita a dor dela, você aceita como é que ela está pensando, você não entra em julgamento, né? Então você está nessa relação de confiança, aceitação, respeito. É isso que ela tem, é assim que ela e ela vai achar, ela tá ali a partir do momento que ela está conversando com você, ela vai se ouvir também, né? E Sim. compreender. É. E, gente, é impressionante. Tem uma outra coisa no CVV que me tocou muito profundamente, é que às vezes, quando você está conversando, fica um vácuo, né? Fica um silêncio. Porque você não faz pergunta. Detalhe, você não faz pergunta. Então, além de você não falar de você, não dar conselho, né? E não dar sua opinião, você não faz pergunta. Então, quando entra esses silêncios, eles chamam, me toca muito, de silêncio fecundo. Na relação de ajuda, quando você está nessa relação de ajuda, vai ter momentos que vai ter um silêncio. E esse silêncio é onde vai brotar as coisas para a pessoa, né? Então, por isso, o crack, né? Ele faz todo sentido, né? E o silêncio fecundo, ele é extremamente importante. E a gente tem uma dificuldade de estar em silêncio, né? Tem. A Tem gente uma tem muita dificuldade. dificuldade. Tem. E quando você está conversando, se a outra pessoa não está falando, você acha que você tem que estar falando esse ping-pong, nunca a bolinha pode parar, né? E às vezes é necessário aquele silêncio para acolher, para aquilo que você ouviu, atualizar no seu ser, né? É importante o silêncio. E a gente não permite o silêncio, né? A gente se incomoda com o silêncio. O silêncio A, quase Mar... dói. a Marli está falando, que lindo isso que você falou. E isso me tocou profundamente, porque eu sou comunicadora, né? Então eu sempre me gabei de falar. E aí, recentemente, mas eu sempre admirei as pessoas que praticavam o silêncio e que conseguiam se comunicar sem falar, sabe? Aquelas pessoas Uhum. que falam muito pouco, que são. Eu sempre admirei, sempre. Eu sempre olhava e falava assim: nossa, um dia eu quero ser assim, porque eu falo demais, eu repito demais, eu pergunto demais. Até os japoneses lá no Japão, eles não gostavam, eles falam que eu sou urusai. Assim, urusai é uma expressão japonesa, uma pessoa que incomoda. Eu era uma pessoa que incomodava os japoneses, porque eu perguntava tudo, eu falava demais, e eles são mais silenciosos, né? Então, na época que eu morava lá, e eu estava lá para trabalhar e depois fui para estudar, eu realmente não era uma pessoa tão bem que não muito querida ali, porque eu causava. Eu admirava isso, né? Depois de um tempo, eu fui começando a perceber essa coisa do silêncio. Tem até um, um poema que fala, né, que o diálogo, na verdade, o diálogo acontece na pausa, que é nesse Sim. Escutatória, esse silêncio, texto, não é? escutatória. Esse texto a gente trabalha ele lá no CVV, no treinamento. É lindo esse texto, escutatória. E o que eu, Maravilhoso. agora a gente falando sobre a escuta, né? Essa coisa tão linda que você trouxe da escuta que eu tava curiosa. E eu acho que hoje a gente, com mais de um ano em isolamento, tendo que conviver com as pessoas da nossa casa, aprimorando os diálogos, né? Porque uma coisa, eu não sei você, mas assim, aqui na minha casa, eu redescobri as minhas filhas. Eu não conhecia as minhas filhas. Aquela história de você trabalhar, vir, só dormir em casa, elas também. De repente você tem um ano de convivência de 24 horas por dia. E aí eu falei, nossa, eu tô redescobrindo a mim, porque é uma outra dinâmica, e também os seres humanos que eu criei, aqui que eu tô aqui na minha casa, que eu não conhecia.
E aí essa questão do diálogo e do silêncio também, que assim, eu achava que tinha que estar falando, tinha que estar rindo, senão não estava bem. Se tivesse Uhum. calado, era porque estava bravo, tinha acontecido alguma coisa. E aí hoje eu ressignifico, tá todo mundo em paz, tá um silêncio, tá todo mundo em paz e tá tudo certo. Também é um aprendizado com relação a isso. E eu queria saber o que que mudou para você na sua vida depois dessa experiência em relação à escuta, ao silêncio. Fala um pouquinho. Ti, eu sempre fui uma pessoa muito para fora. Sempre tinha muita necessidade de estar falando. E, e eu percebo que eu tenho menos ruído interno, sabe? E tem uma coisa também na nossa sociedade, uma sociedade de consumo, que impõe que as pessoas elas têm que ter barulho, né? Elas têm que estar o tempo todo ali é, fazendo, agindo, ou seja, né? Quando a gente fala de temperamentos, né? A gente tem o temperamento sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, né? Então, o tempo todo, essa sociedade, ela quer que as pessoas sejam coléricas sanguíneas, porque daí elas vão consumir, elas vão fazer, elas vão guerrear, elas vão ser dedo duro, elas vão fazer tudo que o sistema quer, né? Porque ela vai estar ali. Então a gente não tem mais hoje, não é aceito os temperamentos que são melancólicos, fleumáticos, né? Tanto que é uma coisa absurda. A semana passada eu atendi uma cliente que eu olhei o rosto dela, eu olhei o mapa dela e eu olhava ela e aí eu não tinha coerência aquilo para mim, né? E aí conversando, o que que aconteceu? Eu entendi que ela tinha mudado, ela fez uma harmonização facial. Isso, gente, dói tanto no meu coração, porque as harmonizações faciais, elas estão transformando todas as pessoas em sanguíneas coléricas. E para quem é melancólico, fleumático, ser transformado num sanguíneo colérico é a morte, porque ele é para dentro. Como que ele vai ser colocado para fora? Ele vai dar conta de ser essa pessoa para fora, que ele não é na sua essência, né? E isso é uma violação contra a pessoa. Essa moça chegou aqui, ela falava assim, gente, eu tô tão perdida de mim que tá difícil, eu tô assim muito mal, eu ando depressiva e eu não consigo entender. Ela tinha um rosto que quando ela tava de perfil, o queixo dela era mais para dentro, né? Que é uma característica mais dos melancólicos, né? Porque ele tem aqui esse queixo mais afinado, né? Mais para dentro, né? Ele não tem tanto fazer, porque ele está aqui no mental, né? O fleumático, ele está no sentir, ele não está no fazer, ele precisa sentir primeiro para aquilo fazer sentido para ele. Primeiro tem que passar pelas vísceras, né? E aí, essas harmonizações faciais colocam todos com a mesma característica, né? Então, cara, como que é que você vai. Daqui a pouco vai estar todo mundo se matando, se engalfinhando. Imagina se não tem aquele que vai apaziguar, aquele que é mais devagar, que traz. Os fleumáticos, eles são pessoas, como você disse, os japoneses são muito mais, os orientais são muito mais fleumáticos, né? Então, são aquelas pessoas mais quietas. Isso não quer dizer que ela não está ali, que ela não está movimentando a energia do ambiente, né? Ela não Opa, precisa movimentar a sim. energia do ambiente aqui, tagarelando, falando, colocando barulho, trazendo ruído, né? O ser dela é como diz no Dharmapada, que é uma escritura oriental sagrada, que fala que o sábio age pelo não agir, É. né? Então, quando a gente vai fazendo autoconhecimento, quando a gente vai buscando aquelas pessoas que conseguem meditar, fazer os seus rezos, ficar em harmonia, trazer, sabe, essa coisa para dentro dela, quando ela convive com os outros, aquilo que ela fez com ela permite aos outros receber, né? Porque a energia dela, a nossa energia, ela vai estar o tempo todo atuando com os outros, né?
Então, uma pessoa que tem uma energia grandiosa, quando você está na presença dela, você recebe. Assim como você está na presença de uma pessoa pequena, você também vai receber. Só que dependendo de como está a sua energia, você vai permitir que aquilo entre ou não, né? Então, eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo, né, a nossa tarefa talvez seja elevar essa nossa energia, né? Elevar o nosso estado de consciência, elevar aquilo que a gente veio receber, dar e dividir com o mundo, né? E para isso é preciso a gente silenciar, é preciso a gente ter ócio, é preciso a gente respeitar os nossos movimentos internos, né? Nós mulheres, a gente tinha uma regulação, né? Pela lua, era uma experiência que as nossas ancestrais, elas cuidavam muito, né? Para que a mulher, quando ela tivesse ovulando, menstruando, gestando, que ela ficasse ali dentro dela, se cuidando, porque a mulher, os japoneses dizem, né? Os orientais dizem que a mulher é o sol da família, né? É o sol do lar, né? Por quê? Porque ela tem essa escuta, né? Olha, a gente quando tá nesses processos de menstruar, de ovular, a gente fica mais para dentro, né? E se você não respeita isso, você fica em desarmonia com você e com o que faz parte do seu ambiente, né? Por isso a TPM hoje, as mulheres sofrem tanto, porque elas não se escutam. Então a TPM se torna muito mais dolorida, né? Porque ela não se permite, ela tem que estar produzindo, ela tem que estar fazendo, ela tem que estar linda, ela tem que estar maravilhosa, Meu, não. Quem é isso o tempo todo, né? É um desperdício, esse máximo que as pessoas acham que elas têm que chegar, será? Será que isso realmente vai acolher o seu ser, aquilo que você veio ser, aquilo que você veio viver aqui? Não É, sei. acho que também foi um aprendizado para mim no ano passado isso. Porque com o isolamento eu achei que eu falei, mas eu tô em casa agora, então vou produzir. E aí eu produzi absurdamente, assim, no primeiro semestre eu produzi absurdamente. Eu trabalhava 12 horas por dia. Só que eu fiquei muito cansada, Miriam. Eu me exauri. E aí eu falei, calma, pera um pouquinho. Eu acho que isso aí não tá certo, né? Porque eu tinha a sensação de que como eu estava em casa e como eu tinha tempo, então eu tinha que produzir mais, eu tinha que ser mais produtiva. E é óbvio, né? Tava sem grana também, porque aí os projetos mudaram todos, então eu falei, vou ter que correr atrás agora. Aí depois eu falei, aí eu fiquei muito cansada, exaurida mentalmente, fisicamente, o corpo começou a falar, calma, não é assim. E aí eu me dei conta de que eu estava rodando no modelo antigo. Porque eu preciso de mais, mas agora eu estou gastando menos, agora a vida está diferente. Por que eu preciso de Uhum. mais? E aí eu comecei a pensar, né? Qual que é o mínimo necessário para sobreviver? Para eu viver entre belezas. Sobreviver não, viver entre belezas, viver em belezas. Qual Uhum. o mínimo necessário? E, e aí o mínimo necessário tem a ver com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, principalmente a mental, porque realmente todos nós somos moldados para produzir muito, para Sim. sentir pressa e uma ansiedade. Agora, assim, que eu tô mais me dando conta do quanto eu tenho dificuldade de relaxamento mesmo, de relaxar. Sempre tô naquela, né? E eu falei, nossa, como pode? Mas ter essa consciência, eu acho que também já está sendo um grande avanço. Eu acho que todos nós que estamos aqui hoje pensando, inclusive no Dia das Mulheres, no mês de março que teve o primeiro encontro, a questão do autocuidado apareceu muito forte. Porque, né, a pergunta que eu fiz, o que você quer ser mais digna a partir de agora, né? E aí muitas mulheres falaram, eu quero cuidar mais de mim. Então eu acho que já também é um É grande importante. avanço. Sim,
sim, sem dúvida nenhuma. E você sabe que eu, como te disse, né? Eu sempre fui muito, 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 muito barulhenta, né? Terceira filha de 7. Era gente demais, né? E foi a primeira vez na minha existência, nos meus 49 anos, beirando a 50, de ficar em silêncio, quieta. Por quê? Meu marido e minha filha mudaram o relógio biológico. Então eu estava acordando, eles estavam indo dormir. E eu, Tchemi, não fiquei assim, eu preciso arrumar minha casa, eu preciso. Não. Eu fiquei. Eu fazia yoga 6 horas da manhã, que tinha um cara no Insta que estava dando yoga às 6 horas da manhã, e ao meio-dia uma amiga me convidou, André Pimentel me convidou para fazer yoga com ela. Então eu fazia yoga todos os dias, de segunda a sexta, às 6 da manhã e ao meio-dia. Às 6 da manhã e meio-dia. E ficava lá quieta, eu comigo. E, nossa, foi uma experiência tão profunda para mim. Não ficar falando, eu não falava com ninguém, ficava lá 9 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas sozinha. E nossa, brotou tanta coisa, sabe? Foi muito. Eu falava, gente, e aí eu aprendi a silenciar, aprendi. Eu era assim, ó, se você contasse um negócio pra mim, eu tinha uma história pra contar também. E aí eu já emendava. Então, sabe aquela coisa de estar sempre falando, sempre com muito ruído, sempre muito. E aí eu aprendi a. Ainda tenho ruídos, óbvio, né? Porque a minha constituição tem a ver com essa coisa de ser mais pra fora. Mas às vezes eu tenho esse respiro que eu falo assim, será que isso vai ser um desperdício? Ah, então melhor não. Respiro. Porque que adianta? Ninguém tá pedindo minha opinião. Pra que eu vou falar? Sabe? Às vezes a gente tem essa. Não, desnecessário. Eu vou desperdiçar aqui. Então, deixa o silêncio se fazer. Ele também é importante. Aí eu. Eu Tá tudo também, bem. eu também, não sei as pessoas que estão aqui nos ouvindo, mas uma das coisas que eu comecei a perceber também é que eu dava a minha opinião, sendo que a pessoa não pediu. Foi até a minha menina mais nova que falou: Mãe, às vezes eu tô falando com você, eu queria só que você me escutasse, eu não queria que você nem cagasse regra, nem me desse uma solução. Aí o Aí eu, CVV. ao CVV, aí eu, Ah, CVV. filha, mamãe nunca tinha pensado nisso. Será que outras pessoas também pensam isso? Aí a minha filha, talvez, mamãe. Que às Sim. vezes a gente É, quer só a porque gente só quer falar e vai aí falar o eu quê, ainda né? naquela minha programação, aí eu comecei a prestar atenção que às vezes a pessoa vem falar com você, ela só quer ser ouvida, não quer tua opinião, não quer nada. Então, poder acolher isso, porque senão, sabe, aí você fica uma chata. E quando a pessoa quer a sua opinião, ela vai perguntar, sabe, Tieme? Uhum. Eu tô com uma questão assim, eu queria um conselho, eu queria. O que você pensa sobre isso? Aí, neste momento, há uma abertura para que a gente possa falar. Eu diria que houve uma permissão. E quando Ti, isso não tem, a gente fica quietinho. fica quietinho. Você sabe que você falou isso no CVV, né? Que a gente, voltando um pouco no CVV, é, as pessoas, às vezes, naquela angústia, elas perguntam, né? Mas Miriam, o que você faria? Eu queria saber o O que 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 você você acha? faria nesse caso, né? O que que você acha? E, cara, é E tão aí? libertador, Jamie, você falar assim, ó, eu também não sei, mas vamos continuar conversando? Vamos continuar conversando. Não, mas eu quero saber o que. Eu também não sei, eu também não tenho resposta. Mas vamos continuar conversando. E isso é muito libertador, né? A gente não precisa ter resposta para tudo. Porque também, muitas vezes, a gente já tem a resposta dentro, tá? E a gente faz essa pergunta porque a gente quer saber se aquilo que a pessoa vai falar tem a ver com aquela resposta que a gente tá ali com a gente, né? Então você quer ser validado. E aí quando a pessoa insiste, então, eu entendo que você quer validar, né? Mas eu também não sei. Eu não E sei. sabe uma coisa mais interessante quando você fala isso? Eu também não sei. Continua falando, né? Continua se expressando. Você está dando aquele voto de confiança na pessoa, para a pessoa, que ela é capaz de encontrar o caminho dela. Sim.
Não é? E a Porque gente é, Ti, porque ó, tem uma coisa que eu sempre falo. A gente é co-criador da nossa experiência, né? E é muito engraçado. Eu entendo quando você cocria que você faz mágica, né? Então todos somos muito mágicos, né? Então às vezes quando eu tô conversando com a minha cliente, ela e eu vou percebendo ali, eu olho no mapa, olho ela e tal, eu converso com a equipe de trabalho dela e eu falo assim, nossa, a pessoa faz muita mágica, mas a gente não reconhece, né? E a mágica, quando a mágica acontece? Quando você não tem resposta. Quando você não tem uma resposta segura, a mágica acontece. Então, quando você já tentou de tudo você já tentou, né? E você não conseguiu. E você tá lá. E você tá tentando se agarrar a alguma coisa. E não tem nada para você se agarrar, né? E aí você não tem mais nenhuma resposta. Aí você pergunta, né? O que eu faço agora? Né? Essa pergunta que abre, porque você não tem mais em nada, nenhuma muleta para se segurar, você não tem mais nenhum lugar para se agarrar, e aí você flui. E aí quando você flui, você acessa aquilo que está ali disponível para você, que é o que vai fazer sentido. aí a mágica vem. A mágica acontece. E a gente faz mágica, a gente tem a habilidade de fazer mágica o tempo todo. Mas como a gente é tinhoso, a gente só faz mágica quando a gente tá na merda. Meu, a gente, como co-criador da nossa vida, a gente pode criar mágica o tempo todo, né? Mas a gente só faz isso quando a Orgulhoso, né? gente tá na merda. E A gente é olha, orgulhoso, né? A gente fica pra querendo, não, porque eu vou caramba. conseguir. E confiar, sabe? Eu acho que uma outra coisa é essa confiança, confiança de que tá tudo certo. E quando eu falo em fazer mágica, sempre vem algumas mágicas que eu co-criei com o universo na minha vida, que eu adoro relembrar. E ontem ainda eu estava num diálogo com a minha filha e eu estava relembrando disso. Quando eu mudei da casa que eu moro e fui para um apartamento, eu tinha a Pete, né? A Pete, ela foi embora, vai fazer 2 meses, mas logo que a gente mudou, eu estava descendo o elevador, eu, a minha filha tinha na época 9 anos, e a Pete. E Pete aí é a eu apertei, cachorra. a cachorra, é. Aí eu apertei lá o térreo no elevador, e aí eu falei, puta merda, eu esqueci de pegar o saquinho. Aí a minha filha falou, não, mãe, deixa que eu vou lá buscar. Eu falei, não, não precisa. Universo, por favor, me dá um saquinho. Aí ela, ai, mãe, que saco! Eu vou descer, eu vou lá pegar. Eu falei assim, não vai. O que a gente estava falando mesmo? E aí, tal. O elevador chegou no térreo. Nossa, Tieme, foi tão lindo. Eu saí pela porta dos fundos do prédio, né? Saí, na hora que eu virei, assim, à esquerda, veio um saquinho voando na minha direção. Gente, juro pra vocês, eu peguei o saquinho lá e falei assim, aqui, Mila, tá vendo como o universo é meu Universo! amigo? Ela, ai, mãe, que raiva que eu tenho de você. Adolescentes são assim. E, gente, é impressionante, assim, a gente pode criar mágica, né? É que a gente pergunta e a gente já quer resposta, a gente não dá espaço para a coisa acontecer, né? A gente é como se você plantasse o pezinho de feijão no algodão e ficasse todo dia lá mexendo, né? Tipo, meu, não, deixa a coisa fluir, não tenta ter controle, né? As coisas não são lineares, elas vêm, é o universo, gente, ele é quântico, ele vai. Coisa linda. Bom, nosso tempo já Passa que tão é rápido, né, bom, menina? mas foi um papo tão maravilhoso. Eu estava curiosíssima com relação a CVV, então Hum. Deixa eu falar. CVV, gente. O CVV é maravilhoso. Quem estiver ouvindo aqui, que quiser passar por essa experiência, independente de você se tornar voluntário ou não, participem do treinamento. É um presente para a vida. Esse treinamento eles chamam de PSV e acontece várias vezes durante o ano e agora na pandemia eles estão em força-tarefa porque, gente, acreditem ou não, a, a o a número demanda de aumentou. espera, o número de espera do CVV chega a 50 ligações na linha de espera.
Então, eles precisam de voluntários, né, que estejam disponíveis, que queiram fazer esse caminho de se doar, né, de estar ali para o outro. Então, você entra no site do CVV e lá tem como ser voluntário e você pode se inscrever. Então, esse treinamento ele dura 8 semanas. Depois você tem um acompanhamento, né, com um padrinho do CVV que vai acompanhar com você as ligações e depois você segue. Eu já tenho 2 clientes que estão no CVV, é, se inspiraram, né? E é muito maravilhoso. E é isso, é um canal de escuta, né? Onde as pessoas entram em contato para conversar. E é muito rico. Eu tenho aprendido muita coisa. Você aprender sobre aprender a escutar, né? E ao sigilo, né? Que a gente também tem muita dificuldade. A gente não foi educado a ser sigiloso, né? Às vezes a gente ouve uma história e a gente acaba reproduzindo e contando sem saber o que isso tem para aquela pessoa, né? Às vezes aquilo é tão. Ela confiou em você, ela abriu ali para você o coração dela, o espaço dela, o sofrimento dela, e a gente ouve, depois a gente ainda sai. É natural. Eu, pelo menos, aprendi que não, isso não é natural. Eu, às vezes, comentava, porque eu achava que, é natural. Não, né? São várias coisas que a gente vai aprendendo e que é o mínimo necessário para gente, para gente ser digno de estar aqui, né? É o mínimo necessário que a gente aprende, mas é o máximo. E é muito grandioso. Então, entrem no site do CVV, procurem lá como se tornar voluntário, participe desse treinamento que é muito rico, é um presente para a vida. A mim, eu vou viver a minha vida com o meu dia, aquele dia disponível para o CVV, porque é muito grandioso. Assim, eu recebo muito. Eu recebo muito. Todos os meus plantões eu recebo muito. Muito mais. Eu acredito fortemente que eu recebo muito mais do que eu me disponibilizo para dar. Ti, Que muito coisa obrigada linda. pelo convite. Eu amei estar aqui com você de novo. Pode chamar quando você quiser, que eu Ai, você adoro. sabe que eu te adoro. E para quem ficou interessada, né, nesse trabalho ela, que a, que a Miriam faz, o Instagram dela é o Sagrada Beleza. Fica no Campo Belo, que é o salão. Eu não vou chamar de salão, o que que a gente chama daquele espaço maravilhoso que é o Sagrada Beleza, onde mulheres inspiradoras se conectam. Quando eu vou lá, eu vou 2 vezes por ano, eu vou lá, eu Agora não vou. conecta mais, né? Que a gente vai tudo sozinho. É um Mas aí atendimento tem aqui, as outro lives, lá. você fazia umas lives também e chamando a mulherada. É uma experiência que eu recomendo para todas as mulheres e homens também que quiserem passar por uma experiência mais profunda com relação ao visagismo, aos oráculos, é o trabalho que a Miriam faz, que é assim fantástico. É uma mulher que eu respeito, que eu admiro e que eu gosto de estar acompanhando. E aí sempre que eu posso, eu falei assim, não, se eu preciso trazer essa mulher aqui na minha websérie, mínimo necessário e máximo suficiente. E foi assim, show de bola. Eu Muito bom amei. conversar com Vai você. estar gravado no IGTV, vai estar no YouTube. Vou transformar em podcast, viu? Essa websérie vai fazer história. Em breve, Netflix vai estar aí querendo reproduzir. Ah, filho, eu aprendi com você, que se não for para causar, eu nem saio de casa, né, Não é? Miriam? Ai, Então, gente, se não é para brilhar, não levanta da cama, gente. Socorro. eu aprendi com você. Eles que lutem, né? A gente só. Desculpa, E ó, acordei linda de essa novo. websérie para falar, você acaba de ganhar o meu livro. É. Vou entregar para você o livro. E para Obrigada, quem quiser saber amada. mais sobre o Motainai, né, como é que a gente pode reconhecer o que a gente possui e transformar a nossa vida, que eu materializei o Motainai aqui no livro, tá no link da minha bio. Quando você compra ele, você também contribui com os projetos sociais do Naia, porque a gente é dessas, não é só pra gente, é pro mundo todo, né? Então, agradecer a presença, a atenção plena de todos vocês. Se vocês estiveram nessa live, não é por acaso. É porque tinha Sim. que ouvir o que a gente estava aqui papeando, falando muito. Agora a gente vai ficar em silêncio, que agora é que as informações vão.
vão começar a ser processadas. E amanhã, às 8h08, vai ter mais um encontro. Vai ser a Sueli Nascimento. Imperdível. Espero por vocês. Um grande beijo. Obrigada. Tchau, Beijo a tchau. todas. Agora, silêncio.